o maior consumo de vídeos curtos, ele acontece à noite, no famoso horário nobre, em casa, tá? No lar, entre todas as faixas etárias. Mas, assim, qualquer tempo histórico, o jovem ele acaba trazendo uma dimensão de consumo, né? Ele é uma janela também ali cultural, que ela acaba impactando, né? E sendo uma antena das transformações sociais que estão acontecendo em qualquer tempo. Entre as transformações sociais estão também o consumo. Comunicomcast, o podcast do PPG-Com ESPM. Olá, eu sou Cássio Martinez e você está ouvindo o Comunicomcast, podcast do PPG-Com ESPM. No episódio de hoje, vamos conversar sobre transformações do audiovisual, a economia da atenção e as novas poéticas do consumo. Olá, eu sou a Cissa Matos e estou animadíssima para essa conversa internacional. Recebemos 2 convidados que ajudam a entender tanto a engrenagem quanto a linguagem das plataformas, bem como seus efeitos na comunicação e no consumo. Estamos hoje aqui com Leonardo Moura, pesquisador e professor da Casper Libero, IED e ESPM, liderou iniciativas de produtos de conteúdo pago na Globo e é autor dos livros Conteúdo de Marca, Os Fundamentos e a Prática do Branded Content, que foi finalista no Prêmio Jabuti em 2022, Como Analisar Filmes e Séries na Era do Streaming, e agora o recém-lançado Vídeos Curtos, como o novo consumo transforma o audiovisual e a publicidade. E para complementar esse nosso papo de hoje, estamos aqui com João Anzanello Carrascosa, professor titular do PPG-Com SPM, pesquisador das relações entre comunicação, consumo e arte, escritor premiado e referência nos estudos sobre retórica e discurso publicitário. Leonardo, Carrascosa, sejam muito bem-vindos a esse nosso espaço. Carrascosa está aqui de novo com a gente, fazendo parte. Sempre um prazer receber todo mundo aqui do programa. Vou começar fazendo a minha primeira pergunta, então, para o Leonardo. Leonardo, na sua trajetória, você tem uma forte entrada ali no mercado, principalmente no mercado de mídia, né? E agora você desenvolve uma pesquisa de doutorado que investiga como as empresas como Warner, Globo, Disney e Netflix atuam como agentes de transformação social e econômica. Conta um pouco pra gente sobre como está esse projeto em andamento e de que forma ele dialoga com a sua trajetória profissional. Oi, gente, obrigado pelo convite, obrigado por estar com vocês aqui. Foi até trocar de roupa aqui para ficar na mesma mesa que o Carrascosa. Enfim, eu trabalhei muito tempo da minha vida no audiovisual, ainda trabalho, né? Eu passei mais de 25 anos da minha vida na Globo também, então acompanhei muito das transformações desse mercado. E em 2019 eu voltei para a academia para poder fazer meu mestrado, fiz meu mestrado na Casper, até o meu segundo livro, publicado pela Sumos, é produto até do meu mestrado, e fui acompanhando essas transformações, e foram transformações que, por mais que a gente tivesse muita consultoria, né, voltada para a gente entender o mercado e, de certa maneira, essas empresas se ajustarem ao mercado, você tinha um drive do consumo, um direcionador do consumo, que acabava se impondo e transformava o mercado muito mais rápido, de uma forma muito mais contundente do que todas essas empresas consultoras, que são muito competentes, conseguiam dimensionar, né? Então, essa dimensão do consumo sempre foi interessante para mim e, de certa maneira, é por isso que eu fui parar na SPM para fazer meu doutorado. Quando eu cheguei na SPM, eu vim para estudar, né, discurso de marca e discurso ESG. E fui entendendo que isso é um discurso publicitário, não à toa fui parar no grupo do Carrascosa. E foi curioso porque ao longo, né, do amadurecimento da pesquisa, eu fui entendendo também que esse discurso ESG dessas empresas de mídia, que são empresas que se entendem, né, e eu falo isso porque fiz parte também muito tempo desse mercado, são empresas que se entendem como direcionadoras da moral,
dos costumes, né, do tempo social que a gente vive, das articulações simbólicas que são importantes para aquele tempo, fui estudar por que essas empresas estavam valorizando tanto isso e por que, de certa maneira, isso estava sendo tão valorizado também no debate digital. Então, esse casamento entre as transformações do mercado audiovisual e da transformação do discurso dessas empresas acabaram, né, canalizando para o meu projeto de pesquisa. Os livros foram acontecer em paralelo, o livro novo ele aconteceu em paralelo a isso, mas o projeto ele acaba sendo uma análise sobre transformação do mercado visual, transformação de discurso e transformação do trabalho. Perfeito, Léo. E te ouvindo aqui, é curioso, né? Porque a gente passa por esse processo de encontrar alguns colegas aqui do programa e ver essa transformação das pesquisas em obras, né? E aí você contando agora materializou bastante esse processo o pesquisador, né, nesse processo de construção de conhecimento, entendimento, como isso pode se tornar, de certa forma, tanto uma parte que vai ser a dissertação, né, mas também uma parte que acaba se tornando um produto que pode ser disseminado aí para mais pessoas na sociedade. É isso. E Carrascosa, olhando, ouvindo tudo isso que o Léo nos contou, especificamente sobre a pesquisa que analisa grandes corporações de mídia e os posicionamentos sociais, e até fazendo um parênteses, né, de novo, muito interessante isso, a vida real, a vida profissional, nos inspirando para pesquisas e debates e reflexões na academia. Como você, Carrascosa, vê a relevância desse tipo de investigação para os estudos de comunicação e consumo, os pilares aqui do PPG-Com da SPM? Bom, primeiro de tudo, é uma alegria estar com vocês. Essa iniciativa do Comunicast é incrível, esplêndida, está indo muito bem. E hoje a gente está fazendo, né, um número especial com o Leonardo lá na Austrália. A gente aqui, como eu já disse, ele até se arrumou, né, colocou a camisa, eu também, porque é um orientando, né, um doutorando que é uma grande carreira e também um grande talento, não só no seu mundo corporativo, mas também como pesquisador. Se você lembrou aqui os 2 livros dele anteriores, né? Um que é advindo do próprio mestrado e esse agora que ele está lançando ainda no corrente do doutorado, que não é a pesquisa propriamente dita, mas que foi uma temática, agarrou, e ele ainda no meio de um grande doutorado, que antes inclusive já fez um doutorado de sanduíche nos Estados Unidos, agora está na Austrália, então está pesquisando profundamente, tendo um trabalho bem instigante aí. Eu penso que é para nós, né, não só no meu grupo de pesquisa ou nos meus estudos, né, sobre comunicação, consumo, o mundo da publicidade, mas também como uma grande contribuição para o mercado. A pesquisa dele é uma pesquisa que tem não só esse caminho, né, esse marco de pioneirismo, mas também de profundidade. Ele não terminou ainda, mas o que a gente tem acompanhado, o Léo, é uma pesquisa vital, está na ordem do dia, e também ela é extremamente inspiradora, porque ela está abrindo, né, vai abrir, né, depois que ele partilhar todo o trabalho na hora que ele fizer a defesa e tal, já tem partes do trabalho que ele já democratizou, já partilhou com a academia por meio de congressos, por meio de artigos. Mas quando ele tiver, né, a pesquisa mais terminada, apesar que a gente sabe que a pesquisa é inacabada, né? Sempre tem inacabamento, né, incompletude, mas de todo modo ele já vai ter ali algo para mostrar o quanto é importante também como que ele age, né, com a sua pesquisa como um agente fecundador de outras pesquisas, porque é necessário pensar, né, nesse tipo de assunto que ele está tratando, que a gente não tem, né, não só o trabalho, mas, como dizer, não é só o pioneirismo, mas ao grau de reflexão que ele está fazendo e de amplitude dessa pesquisa. Eu acho uma coisa incrível. Não, estamos ansiosos, Léo. Já vou marcar na minha agenda o dia da sua defesa. Mas é interessante, de novo, né? Aqui temos 3 representantes, digamos, do mercado, né? 4, né? Hoje somos 4 que passamos pelo mercado, estamos no mercado, trouxemos as nossas experiências para a academia, de alguma forma
estamos sempre pensando em como devolver isso para a sociedade, não só especificamente para o mercado, mas para a sociedade, como o Cássio mencionou. E eu acho que é esse movimento que a gente precisa continuar fazendo e ter esse olhar de que as nossas experiências, sim, do mercado são valiosas e têm potencial para uma contribuição social, né? Porque eu acho que no final das contas, é isso que a gente busca. De que forma que a gente pode contribuir para a sociedade. Eu acho, Cissa, também super interessante, assim, no nosso trabalho de casa aqui, de olhar um pouco para a trajetória dos nossos convidados, que a gente faz isso, inclusive para conduzir aqui um roteiro que a gente possa, né, ajudar no processo do encaminhamento aqui da nossa conversa. Eu acho essa fala do Carrascosa muito interessante, porque ela mostra como também o pesquisador ele acaba conhecendo, né, o seu objeto, e ele tem essa capacidade de envolvimento tão profundo como o Leonardo tem, e isso acaba fazendo com que ele consiga realmente encontrar essa profundidade para olhar os movimentos em curso e fazer as pesquisas que estão desses movimentos acontecendo no momento. E a gente vai entrar agora num bloco que fala exatamente disso, né, porque muitas das pesquisas que a gente conduz aqui no programa, né, os pesquisadores, ela tem esse caráter, né, de falar de fenômenos que estão, teoricamente, em curso, né? E aí eu queria perguntar para o Léo, pensando mais metodologicamente mesmo, como você investiga esses movimentos de posicionamentos corporativos, né, de certa forma, e que tipos de materiais, discursos ou práticas entram nesse corpus de análise no fim das contas? Eu tive que partir de uma perspectiva autoetnográfica mesmo, porque esse incômodo meu veio de dentro, observando e participando desse mercado, né, para entender por que nesses relatórios, o que eu uso você tem vários fenômenos comunicacionais de empresas de mídia, e estou focando nessas 4, porque são grandes e atuam no Brasil, uma delas é brasileira, inclusive. Você tem vários fenômenos discursivos que você pode captar. Mas você partir de uma base organizada desses fenômenos é o ideal para a gente poder dimensionar e poder investigar o discurso. Então, a base que eu parto é dos relatórios ESG. Relatório ESG, né, algumas empresas já reportavam, né, sustentabilidade há algum tempo, mas os relatórios ESG, eles são um fenômeno mais recente, principalmente de um momento mais woke da sociedade, do tempo social. Virou uma moda, chegou a ser bastante valorizado, inclusive por casas de investimentos globais. Hoje a gente está num outro momento, né, num outro fenômeno, aí brigando por óleo, então a coisa já não está sendo mais tão valorizada quanto era, mas o interessante é entender por que isso estava sendo valorizado. Então, a metodologia, ela parte daí, ela investiga o que está delimitado nesses relatórios, mas ela vai, o que me interessa especificamente é o que está por trás do discurso e qual é a crença de quem produz esses relatórios. Então, meu principal objeto é a classe gerencial. Eu trabalho com um conceito que ele foi publicado no Brasil no século passado, por uma escritora estadunidense, morreu há 3 anos, chamada Barbara Ehrenreich, que se chama Professional Managerial Class, e que é o mesmo conceito do primeiro livro que a Carrascosa me indicou. Acho que foi um dos melhores livros que eu li na minha vida, assim, um livro de mais de 600 páginas, fonte 10, que é o Novo Espírito do Capitalismo, onde é bem legal porque são 2 sociólogos franceses, voltantes aqui a Apelo. Eles fazem uma análise de toda a literatura da Harvard Business School, que é uma escola que tende a traduzir a ciência para a literatura executiva, e foi vendo as transformações que essa escola foi fazendo, né, no que entregava para os executivos, foi entendendo quais eram as demandas desses executivos, que é dessa classe gerencial. Essa classe gerencial, ela é uma classe que é uma expressão da classe média. Uma expressão da classe média. A classe média surgiu, né, no século XX, ali, no século passado, como fenômeno comportamental. Não estou falando de renda. Então, investigar essa camada foi o que mais me interessava, e poder estar em contato com esses executivos. Eu já fiz, né, bastante entrevista, acho que eu já até fechei aqui, né, já está um pouco saturado até meu campo, porque já está vindo a mesma coisa, basicamente. Eu pude fazer por causa dessa perspectiva mais autoetnográfica mesmo, de partir de dentro e procurar os caminhos para chegar até essas pessoas. Então, resumidamente, o que aconteceu no meu método? Primeiro, né, vocês falaram que a pesquisa é viva. Primeiro que eu tive contato com todo o meu referencial teórico desde o primeiro dia.
eu fiz algumas matérias na administração, na SPM, e teve um professor, combinei com Carrascosa, vou fazer umas matérias na administração, vai lá. Marcelo Gabriel, um professor, no primeiro dia de aula ele falou, olha, você gosta do referencial teórico? Escreve para esses caras. Mas na hora, ele ainda falou assim, os caras respondem em 15 minutos. Não deu outra, gente. Então, assim, além do Carrascosa, eu tenho uma professora nos Estados Unidos, que é uma grande influência minha, Catherine Leo, e tenho um professor aqui na Austrália também, que é uma grande influência minha. E aqui, nos Estados Unidos, eu fiquei no departamento de Film and Media School, e aqui eu estou no departamento que é da Business School, da UTS, que é a Universidade de Tecnologia de Sydney. Então, assim como na SPM, eu pude, né, passear um pouco pela administração, né, pelos negócios, que também é um pouco, né, do meu perfil, no meu sanduíche eu também pude exercer essa prática. Então tive contato com esses caras, fui atrás também dos fenômenos, tenho contato até hoje com eles, é engraçado assim, que eu vou mandando WhatsApp, né, vou me atualizando junto com eles. Tenho os fenômenos comunicacionais e tenho essas entrevistas, então eu estou fechando dessa maneira a minha metodologia. Muito bom, Léo, surpreendente, assim, acho que foi muito gostoso ouvir você falando sobre a experiência dessa transformação da pesquisa, né, em conjunto aí com o seu corpus e também em conjunto com outros professores. E ouvir as suas experiências mesmo, né, dentro dessas viagens e como isso tem aumentado ali a sua capacidade da pesquisa. Acho que isso tudo é muito legal, inclusive era algo que a gente conversava bastante, assim, o pessoal do Comuniconcast aqui, o pessoal que ajuda a gente também na produção de tudo, o quão importante era também trazer convidados que pudessem falar um pouco dessa experiência e como isso realmente abrilhanta a pesquisa, né? Então, muito boa essa sua colocação. A gente costuma dizer que esse bloco é o bloco do papo do cafezinho, né? Que sempre os alunos, a metodologia, como é que vai ser? E eu que acabei de defender o mestrado e olhando para o meu processo de pesquisa, ela vai acontecendo, né? E tem que ter essa conexão com a sua vida real, seja profissional, pessoal, porque é assim que a coisa vai se desenrolando e que fica verdadeira, né? Eu acho que fica até mais eficiente. E aí, pegando o gancho dessa questão dos discursos, das narrativas, Carrascosa, hoje a gente sabe, né? Vivemos aí na economia da atenção, as narrativas, principalmente narrativas digitais, precisam capturar a atenção do público, do consumidor, do usuário, enfim, do sujeito, do ser humano, quase que imediatamente. E considerando as suas pesquisas sobre análise de discurso, processos retóricos, que transformações você percebe na construção dessas narrativas no ambiente digital? E só fazendo um parênteses, né, muito do que o Léo falou, esses discursos desses executivos, a importância também, né, desses discursos aparecerem nas plataformas digitais, como é que isso se conecta, né, para, no final das contas, passar a ideia, a ideologia, enfim, daquela empresa, né? Que mensagem é essa que a gente está passando no final das contas e através das plataformas digitais? Então, vamos lá. Eu queria só retomar uma questão aqui, como vocês ouviram a explanação do Leonardo aqui, veja só, né, como que ficou evidente, né, que ele é um pesquisador superlativo e que ainda assim é uma pesquisa, é processual, que ele foi descobrindo também as coisas, né? Então não há, nesse sentido, baixa o santo e se você sai encontrando a pesquisa, vai desenhando, vai encontrando as divisórias, mas você cria, né? Você vai aprendendo, vai descobrindo e também, como eu disse, por dentro, né? De dentro que vem, né? Sempre a gente procura fomentar entre nós aqui no nosso PPG-Com essa ideia de quanto o sensível faz parte de um trabalho científico que supostamente é só da índole do racional. E que é o seguinte, a gente tem eu e ele, um perfil profissional muito parecido, né, no mundo corporativo, e como vocês também, né, os quatro aqui, e também no universo da própria academia, né, fazendo pesquisas, orientando, lecionando, então. E é importante, acho que, lembrar que esses dois campos, eles são, eu vejo como duas margens de um rio. O nosso objeto é o rio, é o centro desse rio, ele corre, né,
Ele vai correndo, os discursos também, a gente vai aprendendo. Só que o que acontece? Não são... as margens, elas fazem parte desse objeto. É importante que elas coordenem e elas façam os marcos do objeto. Porque muitas vezes se fala, a academia está distante do mercado e o mercado está distante da academia. No entanto, essas águas estão circulando no meio deles, né? Então é importante a gente lembrar que uma experiência que vem, né, do mundo corporativo, ela ajuda você também a desenhar seu objeto, você encontrar seu corpo, você ter esses outros elementos de diálogo, como o Léo estava falando, que são hoje gente da própria bibliografia dele, são estudiosos com quem ele mantém um conhecimento, mantém uma atualização. E isso mostra também o grau de afetividade da academia, que não existe só para você pesquisar, você se torna alguém de afeto para com o outro, né? Eu acho que também isso, né, está na academia, embora se fala muito que há os desafetos, né, que existem as disputas. Eu acho que o conhecimento está aí para a gente ampliar, né, esses graus de emoção. E aí, respondendo propriamente essa pergunta, Cissa, o trabalho do Léo, como ele vai, né, um determinado momento já mostrou algumas partes, mas ele está em movimento e ele vai mostrar depois no final dessa pesquisa. No entanto, ela já mostra, como você mesmo lembrou, a importância de se colocar esses discursos à luz de uma teorização e de uma angulação e de lentes que são extremamente importantes para interpretá-lo, que é o que ele está fazendo. E, claro, em entrevistas com gente que é do campo, né, que está fazendo esse movimento discursivo andar. E aí a gente percebe que, à medida que ele vai fazendo a pesquisa, a gente vai ver que esses discursos eles vão nos trazer uns não ditos diferentes do que outros discursos. Eles vão trazer... O silêncio ele é constitutivo do dizer de qualquer discurso, mas eles vão trazer o silêncio local diferente do que a gente pode imaginar. O grau de enunciação e também do enunciador é diferente, porque esses sujeitos eles representam, né, empresas. Né? Não são eles que estão, né, tendo esse jeito de fazer e de jeito de pensar. Eles estão ali a seguir também um pensamento. Eu acredito que assim, o processo dele, né, do Léo com essa pesquisa, e aí a possibilidade de ele trazer, né, como eu estava dizendo, uma semente ali para também criar novos estudos nesse ambiente digital a partir dessas narrativas, é um negócio imenso, é um grande rio, né? É um rio que essas margens, tanto da academia quanto do mercado corporativo, só tem a se banhar, só tem a ganhar, só tem a se irrigar para poder estudar. Por quê? Muitas vezes você tem um trabalho acadêmico, que até de uma ciência dura, que cria, a partir de pesquisas, resultados incríveis que no dia seguinte já estão no mundo coloquial, o mundo profissional, o mundo das empresas, já estão assumindo isso, essas pesquisas. E assim também no nosso campo isso pode acontecer, deve acontecer. Eu tenho certeza que a pesquisa do Léo está nos mostrando e vai nos mostrar elementos retóricos ali, na medida que ele foi fazendo essas entrevistas, que vão ser surpreendentes, já são surpreendentes. É para a gente estudar. Isso que eu acho que é o grande movimento da ciência, é diminuir a incerteza e nos proporcionar refletir, pensar, mas pensar a partir também de um sentimento. Porque a pesquisa do Léo nasce, como ele disse, de dentro. Então, parte de nós, né? Para a gente dividir, para a gente, então, abraçar o outro também com aquilo que a gente trouxe de novo no nosso caminho, né, de pesquisador. Sim, não, perfeito. E com certeza essas experiências todas, não só com os acadêmicos, com os professores de outros lugares e de outros países, outras culturas, como a sua vivência aí, uma pitada não, né? O saber inteiro. O saber inteiro, exatamente. Nossa, Léo, desculpa, gente, parênteses. Tô encantada, estou encantada, Léo, assim, tô apaixonada. Vai, não é nem o saleiro, é a salina, sabe? Quando você vai ver a salina. Sim. Aí, né? Ai, gente, esse é o problema de fazer o podcast com o poeta, né? Qualquer coisa que a gente fale fica sem graça. Ele vem com o rio, com o oceano, mas enfim... Mas eu falo pra Carrascosa, né? Eu não sei como é que Carrascosa não me expulsou do grupo dele, né? Porque eu entrei para investigar discurso e fui estudar classe social. Assim. E quando ele falou para mim, olha, Leonardo, quando você analisar discurso, ou você vai aqui pelo Orlando e pela análise do discurso,
ou você vai aqui pelo Thompson, né? Aí li os dois e achei que eu deveria até usar o Thompson para análise, porque é interessante assim, porque os elementos discursivos do meu objeto, que é a classe profissional gerencial, esse é o conceito, né, que é o manager do Boltanski que apelo, né, são todas as pessoas que elas tomam decisão, se destacaram da classe trabalhadora. Esse é um frame marxista para se pensar, tá? Mas não é uma pesquisa de cunho marxista também, apesar da Catherine Liu, que é uma influência minha, ela se denomina marxista. Então essa classe gerencial ela se distanciou da classe trabalhadora e também não tem stock option para poder mandar na empresa, então está sempre com medo de perder status econômico e status social. Ao mesmo tempo, exercitou e executou durante muitos últimos 15 anos um discurso bastante moralista, bastante woke, com uma ideia de um discurso progressista. Então, para eu entender se esse discurso é progressista ou não, entender o que tem de ideológico nesse discurso, que eu fui entender também, né, como parte também dessa classe gerencial, que a gente não tem essa consciência, eu fui precisar aterrissar isso no concreto. Então, ao mesmo tempo, o Carlos Costa viu, né, eu tenho toda uma conceituação da classe profissional gerencial. A gente tem muita pesquisa no Brasil sobre precarização do trabalho, dos trabalhadores que são notoriamente precarizados e são muito importantes. Quando a gente fala de classe média, o cuidado que eu estou tendo, e achei engraçado que na terça-feira eu estava mandando áudio para um dos autores que eu uso, olha, você me ajuda a defender melhor aqui por que você acha que a classe média, né, e a Professional Managerial Class é a classe mais importante desse período da história. Ele me ajudou mais uma vez a colocar isso, né? Quando eu fui atrás disso, eu tive que aterrissar em momentos concretos. Então, eu conceituei a classe gerencial e o manager e conceituei o que é progresso. E foi muito engraçado e o que é progressismo, né? E foi muito engraçado o primeiro dia, tomando café com o Carl Rhodes, que é meu supervisor aqui, né? E foi diretor da Business School aqui da Universidade de Tecnologia de Sydney. E ele falou assim, Leonardo, é o seguinte, né? Ele tem um livro chamado Woke Capitalism, por isso que eu cheguei nele, assim, né? E aí ele lançou um livro no passado chamado Stinking Rich, Podre de Ricos, e ele vai lançar agora, ele já me deu o PDF, vai ser publicado. Ele fala assim, por que as universidades precisam se posicionar? Por que as universidades de negócio precisam se posicionar politicamente? E ele fala assim, Leonardo, não tem mais como você ter progresso sem tocar na questão econômica. A questão econômica ela é a base do dissenso. E dissenso é o que está ocorrendo. A gente não vai conseguir vencer dissenso com moralismo, né? Com um discurso identitário, que claro que é importante para grupos que foram sempre, né? Eu faço parte também, né? Eu sou uma pessoa LGBT também, mas não vai ser por aí. Existem bases materiais que a gente precisa atacar. Nisso está o progresso. E é isso que você precisa ver, né? Se você vai identificar nas práticas discursivas, nessas materialidades que estão documentadas nos relatórios ESG. Então, eu estou usando o relatório. Tem várias expressões por aí soltas, mas eu uso os relatórios que essas empresas colocam ali, que elas procuram equilibrar, trazer diversidade, equidade e inclusão, equilibrar, né, pessoas de diferentes gêneros. Elas discursam muito sobre isso. E isso também não é o que vai mudar, né, a temperatura do planeta. 65% do planeta vem de óleo, energia, química e minério, né? O resto é nice to have. Então, por isso que as empresas não encarregam nas práticas discursivas. E fui ver também atrás da classe gerencial, né? Porque é uma classe, né? Eu tinha muito essa ideia também, né, de que a gente estava fazendo justiça social. Não é que seja ruim o que a gente esteja fazendo, assim, mas não é por aí. E o como mudar, a gente ainda não sabe, entendeu? Mas não é por aí. Então a gente precisa atacar essa dimensão econômica. E eu não sei nem como a gente ataca isso também discursivamente, né? Isso é muito difícil, porque isso não está nem nas pautas jornalísticas, pelo menos dessas 4 empresas que eu estou investigando. Muito interessante, Leonardo. Ouvindo você falando sobre o objeto, né? A gente ouve, talvez nas primeiras aulas do programa, o quão importante é o sujeito pesquisador ser afetado pelo objeto que ele vai pesquisar. E aí eu acho que essa construção, ela parte disso, né? De um processo em que você consegue realmente estar muito presente, e aí dá para perceber mesmo que você tem uma procura bastante profunda ali, principalmente nas minúcias dos próprios autores que você vai movimentar, e essa relação que você fez bem próxima com eles é muito legal, assim.
acho que para quem está nos ouvindo vale muito a pena pensar nessa perspectiva mesmo, né? Na sua própria produção de sentido, na sua própria pesquisa. Inclusive já peguei aqui o livro do Boltanski para usar para minha pesquisa, olha só, coisa boa. Mas vamos lá. Agora a gente vai entrar numa parte mais técnica do livro. E aí eu queria te perguntar, Leonardo, nesse seu livro mais recente, né? Vídeos curtos, como o novo consumo transforma o audiovisual e a publicidade. Nele, você afirma que os vídeos curtos representam uma revolução na economia da atenção, especialmente entre os mais jovens. Você diria, então, que foram esses públicos que transformaram o conteúdo ou não? Que o próprio conteúdo passou a moldar essas novas formas de consumo? Nossa, o ovo é a galinha, né? Primeiro que é curioso que não são só os jovens, né? Os vídeos curtos, o maior consumo de vídeos curtos, ele acontece à noite, no famoso horário nobre, em casa, tá? No lar, entre todas as faixas etárias. Mas assim, qualquer tempo histórico, o jovem ele acaba trazendo uma dimensão de consumo, né? Ele é uma janela também ali cultural, que ela acaba impactando, né, e sendo uma antena das transformações sociais que estão acontecendo em qualquer tempo. E entre as transformações sociais estão também o consumo. Mas é fato assim que o que tem mais de pesquisa que explica essa capacidade aditiva desses formatos verticais e curtos são essas pesquisas que investigam que tipo de elementos de processo isso gera nos nossos cérebros e nos cérebros dos jovens, tanto que aqui mesmo no programa a gente tem pesquisador investigando isso e trabalhando com isso, que é a Luciana Corrêa, até uma amiga minha e da Cissa, que veio da casa e voltou agora pro doutorado. Mas é interessante porque, sim, então você tem uma arquitetura, né, dessas plataformas de conteúdo e de redes sociais para serem aderentes. Não imagino, de novo vou fazer uma fala aqui, né, hipotética, como parte também de uma pessoa que trabalha também em corporação, né, e passou muito tempo. Isso não é exatamente planejado, mas ao mesmo tempo que aquilo ali vai dando certo, aquilo ali vai sendo direcionado para ser intensificado. Então é dessa forma que acontece. E aquilo acaba sendo aderente a um consumidor que está desinteressado em formatos tradicionais, que já não ia mais ao cinema, entendeu? Não parou de ir agora, ou já não estava indo, gente. A gente não vai ao cinema. A gente é uma elite cultural aqui, né? As pessoas iam ao cinema 3 vezes por semana no passado. Chegou a televisão na década de 60, o cinema ficou de cabelinho em pé. Depois que chegou a televisão por assinatura, acabou, assim. Mas as empresas de cinema, elas entenderam rapidamente que aquilo ali era um bom negócio. Elas acabaram produzindo mais para a TV do que para o cinema. Agora que chegaram as plataformas, com conteúdo gerado pelo usuário, aí o bicho é outro, né? Agora pegou de vez, assim. Então, e o jovem, ele está no centro dessa transformação. Ele é um catalisador, porque, de certa maneira, isso acontece, né? Ele é uma antena de diferentes tempos sociais, assim, onde a gente tem uma transformação de consumo. Não, com certeza. Outro dia eu ouvi... bom, tem a história das novelinhas, né? A Globo, né, desenvolvendo novelinhas. Agora, inclusive, assim, tá acontecendo uma novela, horário nobre e tal, formato tradicional, e aí vão criar uma novelinha de duas, tipo um spin-off, né? De duas personagens que estão fazendo as meninas, né? O casal das meninas, que está fazendo muito sucesso, né? Entre os mais jovens, né? E aí cria um spin-off. Quer dizer, coisa que a gente, né, via Marvel, né, do cinema, um spin-off ou série, numa história só delas, mas já nesse formato vertical, vídeos curtos. Na minha pesquisa, Léo, que, né, tem foco nos jovens, eu passei por esse mapeamento de hábitos de consumo e tal, e é indiscutível, né? Os vídeos curtos, eles não chegam nem a falar em Instagram, eles já falam Reels, como se fosse o nome, né, da categoria, né? Então é Reels, é Shorts, né? Eles nem falam mais YouTube, o nome da plataforma, porque já é normal. Saudade quando eles falavam séries, né? Novela a gente nunca imaginou que eu sou jovem que fosse falar, mas séries é o que o mercado achou
Exatamente, exatamente. Não, exatamente. E, enfim. E aí, pegando esse gancho das redes sociais, Carrascosa, quando a gente olha, né, por esse ambiente que é dominado por vídeos curtos, algoritmos, né, interesses financeiros das plataformas, como essa lógica transforma, na sua opinião, as narrativas e as estratégias da comunicação de uma forma geral? Olha só, agora eu vou fazer uma fala curta, tanto quanto o nome do livro do Léo, né? Vídeos curtos, né? Porque vejam só, ele tem, né, um subtítulo, né, que é como o novo consumo transforma o audiovisual e a publicidade. Essa é a minha dica. Leiam o livro do Léo, que vocês vão ver que ele está trazendo justamente como que essas transformações estão se dando em estratégias comunicacionais, claro, específicas à publicidade, mas também abre, né, e ele dá até ali, né, ele até posiciona como que você pode intensificar, como você pode expandir, como você pode entender melhor esse fenômeno que está acontecendo e se valer dele, de certa forma, como um veleiro que se vale do vento a favor. Então, ou como um rio que você está remando a favor da corrente e não contra a corrente. Então, leiam o livro do Léo. Muito bom, muito bom. E Léo, ainda no livro, aproveitando esse gancho aqui do Carrascosa, você fala que você explica, né, no livro, como os vídeos curtos e os algoritmos das plataformas transformam a lógica de circulação do audiovisual. E aí, na sua concepção, como que essas novas dinâmicas de consumo acabam influenciando também as estratégias narrativas e os posicionamentos das empresas de mídia? Assim, o ponto, as estratégias narrativas, acho que você trouxe um bom exemplo, porque essas empresas, elas vão... O formato scripted, que é o que a gente chama no mercado, que é o formato ficcional, ele está em ascensão. Só que os vídeos curtos não são só sobre scripted, não são só sobre microdrama, não sei em que ponto isso vai saturar. Semana passada eu estava até com uma pessoa da Rio Short entrevistando ela para uma outra coisa, e a Rio Short é a que fez A Vida Secreta do Meu Marido Bilionário, né? É uma empresa de capital chinês, fica no Vale do Silício. Mas eles até falaram, a gente está indo agora para unscripted também, porque formatos de reality e documentários, porque a gente precisa variar, porque talvez tenha um ponto de saturação. Então, isso, de certa maneira, as empresas tradicionais são empresas mais pesadas. Elas têm estruturas de custos que a prática de publicação em rede social jamais vai compensar as estruturas de negócio que elas têm por trás disso. Essas empresas testaram, seguiram a cartilha até do Google, assim como os influenciadores, né, que nasceram no universo do YouTube, né, hoje eles estão mais no TikTok e no Instagram, passaram a publicar conteúdo original para o YouTube, só que, né, a pequena remuneração que vinha por lá não cobria os seus negócios. Os seus negócios são muito caros e eles precisam ser contemplados por plataformas próprias. As lógicas de produção dessas empresas dificilmente vai mudar ou vai pivotar para esse formato. Isso vai ser uma experimentação, até onde eu consigo ver e até onde eu consigo rimar com o que foi feito no passado, né, o que a gente já tem de conhecimento. Acho que dificilmente alguma delas vai desligar, né, um formato e vai ligar nele. Isso é muito complicado porque o consumo está muito fragmentado e a produção está muito fragmentada. Tanto que toda vez que a gente, né, agora trazendo muito para a vida real, quando a gente dá aula, né, para profissionais de comunicação, né, eu só dei aula para graduação uma vez na minha vida. Em geral, né, estou dando agora até 2 turmas de pós-graduação. A gente vai direcionando muito os trabalhos para o nicho, porque o que se entende que é o futuro dos produtos comunicacionais é o produto de nicho. Então, você achar o seu, né, e crescer dentro do seu, e poder ser remunerado dentro do seu, seria o ideal. É fácil? Longe disso, gente, porque também está muito saturado já, as redes estão saturadas. É muito difícil disso acontecer também, mas é o ideal. Vai ser uma entrevista minha também, acho que vai sair na semana que vem, na Carta Capital, com o Ivan Chapar. O Ivan Chapar é um cara que trabalhou, ele foi vice-presidente da NBCU,
é uma empresa gigante americana, foi desligado e ele tem um Substack muito interessante, que ele se chama como cartógrafo da mídia, tá? E ele vai fazendo a análise do audiovisual, no Substack dele chama Media War and Peace. Ele falava isso, olha, eu realmente, assim, eu trabalhei, ganhei muito dinheiro, até o dia, nesses reorgs da vida, eu fui desligado, e hoje eu realmente eu achei um lugar onde eu sou distintivo. Eu pedi para ele gravar um vídeo, até para meus alunos, ele gravou falando isso, seja distintivo no que você faz, que não é simples. E, de certa maneira, ele fala essa frase, que eu fui muito explorando a questão do trabalho. Ele fala assim, olha, infelizmente você vai ter que vender garrafa, não engradado. Não é fácil, gente, falar isso, né? E acho que um diferencial da gente, até sendo dessa escola, e, né, de novo, eu gosto muito da posição do Carrascosa nesse. Primeiro, o Carrascosa já achou o nicho dele, e segundo, o Carrascosa veio do mercado, e segundo, o Carrascosa ele compreende esse lugar de onde a gente está. E é um diferencial dessa escola. Por mais que a gente construa teoria crítica, e eu falava isso para minha professora, né, dos Estados Unidos, a Catherine Liu, que ela é uma professora de teoria crítica. Atacar, mostrar o problema. Eu não posso chegar numa sala de aula quando eu estou falando com alunos de graduação, onde eu não, né, só tive uma turma na minha vida, e de pós-graduação, que eu dou aula vou fazer 7 anos agora, e falar que eu trago elementos críticos, mas eu preciso ensinar a navegar. Porque essa é a condição de mercado que a gente tem hoje, né? Entender a dinâmica, entender as estruturas de poder, né? Mas entender também como é que a gente extrai valor a partir daquilo. Então, é isso que eu posso ensinar para cada um deles, sejam eles profissionais liberais, sejam eles trabalhando também nas empresas também que estão organizadas aí para atuar nesse setor. Não, e Léo, você falando aí do ser distintivo, a gente passou aí essa semana SX, SW, falando, né, de inteligência artificial o tempo todo e da importância de ser humano, né, das relações pessoais, emocionais, enfim, a guru lá da tecnologia dizendo não vai ter mais relatório de tendência, enfim, todas essas movimentações, eu te ouvindo, seja distintivo. Como, né, e aí eu acho que a pergunta pode ser direcionada para quem quiser responder, como que essas novas tecnologias e principalmente a inteligência artificial estão criando uma nova poética, se a gente pode chamar assim, do consumo, né, Carrascosa? E existe uma estética própria na era do algoritmo, na era da super tecnologia? Não sei, para a gente refletir aqui, como é que vocês veem isso? Vamos lá, 2 coisas. Primeiro, a gente tem, inclusive o Léo faz parte, né, do nosso grupo de pesquisa coletivo, né, cada um com a sua pesquisa, e a gente tem um grupo coordenado aqui, cada um dos professores do PPG-Com, e a gente tem o nosso que é a comunicação, consumo e arte. E nos últimos 2 anos a gente veio estudando essas relações, mais no campo da produção, entre arte, comunicação obviamente também, mas nas várias facetas com a inteligência artificial. E a gente está gerando um livro agora, inclusive tem lá textos do Léo, é uma entrevista que ele fez também com desses outros aí luminares, ele também se tornando um luminar, né? Você está vendo pela maneira como que ele vai respondendo, como que ele entende, né, do que ele está fazendo, como que ele está lendo o mundo também, né? E esse livro a gente vai lançar logo mais, a gente até deu um nome meio, né, voltando para os gregos, os novos argonautas, pensando um pouco, né, que aqueles que iam buscar o velocino de ouro, pensando também se a inteligência artificial, no nosso caso, mais específico generativa, que vai criar também, né, porque a inteligência artificial está no mundo há muito tempo, né, vai resultar nessa obra bem legal. A gente tem muitos textos que estão interpretando por angulações distintas esse fenômeno, aí ligando às vezes com o cinema, ou ligando com a publicidade, com a música, então tem todo um caminho bacana aí. Então, uma forma de dizer já que nós estamos já também pensando um pouco nisso, né? Nosso livro não tem, né, nem a pretensão de ser algo que mapeia, mas é uma pesquisa coletiva e tem ali textos que dão uma pluralidade ali, né, de pensamentos, de metodologias, de autores trabalhados. Então, esse é um ponto. Outro ponto, eu acho que eu poderia responder um pouquinho aqui, Cissana,
que acho que faz parte um pouco mais, né, desse meu nicho, como o Léo está dizendo, em relação ao que seria a poética do consumo e também a uma espécie de estética, né, como vocês estão pensando, algorítmica. Então, eu faria a seguinte definição. Primeiro, a poética é considerada aquela que abrange os elementos que vão constituindo um trabalho digamos, de um artista, mas pode ser de um cientista também. Vou dar um exemplo. O Manuel de Barros é um poeta, né, chamado um poeta pantaneiro, né? Ele escreveu 2 ou 3 livros, mais ou menos na época do modernismo, né, quando a gente chega o modernismo na nossa arte, 1920, 30, por aí. E a obra dele era muito parecida com a dos outros modernistas, porque ele estava capturando, por meio da sua poética, algo que já era poética coletiva, né? Com o Mário de Andrade, Oswald de Andrade, aqueles caras que estavam fazendo, eram esses pioneiros. Aí o que acontece? Anos depois, ele vai trabalhar na BBC, ele sai do Brasil, ele vai fazer um outro caminho, e ele fica quase 30 anos fora. Aí ele retorna para o Pantanal, e aí ele começa a fazer uma poesia que ele coloca na sua construção, né, de obra, na sua produção, elementos que não havia. Ou seja, a sua poética passa a incorporar o quê? O mundo do Pantanal. A tampinha enferrujada no chão, o tuiuiu, a árvore, o sapo, aquelas coisas que... Né? Então, a poética dele ele coloca nessa obra essa poética que não existia, esses elementos de cunho que vão, então, diferenciar, vão ser distintivos da estética dele, que vai, então, se resultar numa estética do precário. Ou seja, ele não vai falar sobre os grandes temas, ele vai trabalhar com esses elementos que vieram da poética, e isso resulta também. Ou seja, a poética é aquilo que você traz para a obra, a estética é o que ela resulta em termos concretos. Então, é uma poética, né, que você traz, que te distingue e que ela resulta numa estética. No caso dele, essa arte do precário. Olha só, a gente tem uma poética do consumo, ela está se construindo, porque à medida que a gente tem jeitos de produzir e de consumir distintos, especialmente na área da comunicação, porque, né, podemos falar também em materialidades, né, em comida, em bebida, em qualquer outra coisa. Mas estamos falando em comunicação, ela também vai resultar numa estética que é diferenciada, que está sendo constituída, que ainda não, a gente não está vendo ela totalmente ali desenhada. E, agora, como que essa estética... A gente não está vendo ainda ela se formar. Por quê? Porque o fato de existir uma estética, ou seja, ela resulta de um trabalho de constituição de elementos que conformam uma poética, não significa que ela seja magnânima, seja maravilhosa, porque existe a estética kitsch, né? Que a gente pode dizer. Existe todo tipo de estética, ou seja, de tudo que é resultante de elementos poéticos de um sujeito, de um artista, de um grupo, de um pesquisador, inclusive, né? Então a gente pode dizer, na própria pesquisa do Léo, tem os elementos poéticos, tem os elementos que ele está levando da sua existência, né, daquilo que ele vê do mundo, daquilo que ele, do conjunto também, né, que ele se coloca como representante ou integrante. Isso resulta, obviamente, né, numa estética da tese dele. Então eu acho assim, é uma coisa que ainda a gente não tem. É como se, por exemplo, você chegasse a um novo elemento artístico, como a gente falou do modernismo. Chegamos à poesia concreta. Tá bom, só que nós vimos os primeiros poemas da poesia concreta. Então ela precisou de mais de 70 anos, que ela surge nos anos 50 no Brasil, para aí sim a gente entender o que é a estética da poesia concreta. Então, claro, nós estamos vivendo um tempo de muito mais tempo, né, veloz, mas eu diria que isso não está invisibilizado, essa estética algorítmica, mas ela está aparecendo ainda com alguns traços. A gente não sabe ainda, como aqueles testes de DNA que os traços vão vindo e se eles se combinarem, então você é o pai da criança ou a mãe da criança. Tá? Mas esses traços a gente não está vendo ainda, eles estão em movimento. Né? E eu acho que esse que é o grande momento que nós estamos vivendo. Você está ao mesmo tempo, num tempo desafiante, que ele pode parecer amedrontador, mas ele é também um tempo maravilhoso, pelo aquilo que ele pode proporcionar de abertura nova, né, de olhar o mundo. Não, com certeza. E em última instância, essa estética algorítmica, ela vem da poética. E a poética vem do ser humano, né? Exatamente. Então... do que, agora, nesse caso, essa poética vem do que a humanidade, claro, com seus diferentes segmentos e tal, está construindo para si.
Não é só ali um segmento que está... Nós estamos construindo isso, né? E construindo, como o Léo lembrou de decência, a gente está construindo e desfazendo coisas. Porque é como se você estivesse montando, você tem que fazer, desfazer, vai vendo, porque assim você vai constituindo, né? Não há como você só constituir levantando tijolos. Às vezes você tem que derrubar tijolos, mudar a argamassa, aquilo não funciona, então você vai criando a catedral, você pode ter um plano para ela. Assim como uma ermida, uma capela, não sei o que nós estamos construindo, né? Mas você pode ter um plano como fazê-lo, claro, precisa de uma planta de arquitetura. Só que no fazer, isso muda. E aí entra o elemento da criatividade, que é sublime, que é o acaso. Você está fazendo uma pesquisa e acontece de um acaso, você conhecia Catherine Liu, né? Léo, ou lê o livro do Potanski que apelo, e aí você vai para outro lugar. Sim. De repente, muito mais alto do que onde você estava. Te eleva para um outro degrau. Ou você está fazendo a pesquisa e aí você conhece o João Carrascosa, tudo muda, né? Tudo muda. Exatamente. Qualquer um que a gente conhece livro, vai mudar. Não, isso com certeza, mas... Sim, mas sabe que é engraçado? Sem juízo de valor até também, né? Onde eu posso colocar aqui meus 10 centavos nesse sentido, né? De ser melhor com o humano, ser melhor com a máquina. Eu acho que também não se trata disso. A perspectiva que eu tenho, assim, eu sou totalmente a favor da IA, uso a IA, né? A questão, né? Tem um dos caras que eu até entrei em contato quando eu estava buscando, foi um dos orientadores que eu fui buscar também lá há uns 2 anos atrás. Ele é um intelectual americano de ascendência nigeriana, chamado Olufemi Taiwo. É super difícil de falar o nome dele. E ele tem um livro chamado Elite Capture, que foi publicado no Brasil. Depois de 2 anos eu vi que ele saiu aqui, se chama Captura de Elite. E eu achei ele interessante porque ele fala disso, de como as elites capturam algumas poesias, algumas estéticas, algumas pautas políticas, para utilizar a seu próprio favor e perpetuar seu próprio poder. É uma visão, né, outra intelectual que eu conheci também nos Estados Unidos, né, no final do ano passado, que a Catherine queria muito que eu falasse com ela. Ela tem um livro ótimo, assim, o livro dela, assim, Por que as pessoas ricas amam ser antirracistas? Não está publicado no Brasil, mas é um pouco sobre isso, assim, né, como é que isso vai fazendo as pessoas vão se utilizando dessa moralidade, né, que não é exatamente delas, para permanecer em posições de poder. Mas eu estou falando do Taiwo porque ele fala o seguinte, ele é um cara que, por exemplo, diferente das perspectivas andinas e indigenistas do Brasil, onde você tem muita a decolonialidade como pauta, eu não quero nem entrar nisso, que eu não tenho nem conhecimento para falar disso, eu vou pegar a fala dele, vou falar a partir dele. Ele fala assim, eu não sou uma pessoa que tem que tudo tem que ser decolonial, os direitos da terra, eu não sou a favor disso. Né? Eu acho que a gente tem que descolonizar. Descolonizar é você reconhecer o valor, né? Você tem um valor na ciência, você tem um valor material até dos elementos colonizadores, que eles têm que ser apropriados pelas pessoas que foram colonizadas. Então ele tem muito essa perspectiva, é descolonização que ele é a favor. E quando você fala da inteligência artificial, a minha perspectiva também ela precisa ser descolonial, não dá para ficar na mão de 5 empresas isso. Isso é muito complicado, é o que a gente vê nas plataformas. As pessoas elas têm pequenos negócios que estão na mão dessas empresas. Se amanhã elas fecham, se elas mudam o algoritmo, o algoritmo muda, sem os programadores saberem. Ele vai mudando sozinho, ele é programado para... Os próprios programadores vão entendendo o que ele está mudando ali, né? Eles não conseguem explicar exatamente, também tão rapidamente. Então, é isso que é bastante complicado. Agora, falando do nosso livro, né, eu entrevistei um cara, que ele é um cara muito engraçado, que é um cara que eu leio já há bastante tempo. E ele é igual o Carrascosa, assim, se for pegar o Google Scholar como referência, ele tem lá mais de 3.000 e tantas citações, é um cara, assim, muito interessante, e ele trabalha com tecnologia e filosofia. E ele lançou um livro em 2015 chamado Beyond Zero and One. Basicamente, a tese dele é a IA nunca vai, já falava de IA, a IA nunca vai substituir o humano porque ela não consegue usar LSD. E ele faz toda uma articulação sobre aquilo. Na época, ele trabalhava na Novartis,
Hoje, ele nem gosta muito de ser citado a partir daí, mas ele é um dos chefes de IA do Google. Até tive com ele em São Francisco no último trimestre do ano passado, né? Porque ele é muito engraçado, assim, né? Porque ele é um cara divertido, ele é um cara super intelectualizado, mas a tese dele é muito básica, assim. A IA não tem componente orgânico para ver alguma coisa que não está dimensionada. E é interessante quando essa coisa vem também a partir de uma alucinação real, não de uma alucinação Sim, que ela é um sim. erro. Então a gente vai entregar isso nesse livro também. Ai, adorei. Não, e eu vou fazer uma parte aqui que eu fiquei pensando enquanto vocês estavam falando, que é um pensamento intrusivo que me pegou essa semana, que é sobre também uma certa resistência, muitas vezes, e até me colocando ali nesse ponto, do ambiente acadêmico dos professores em circular melhor a IA dentro de sala de aula. E eu fiquei pensando muito, se não dentro da sala de aula, que outro lugar seria interessante para ensinar o aluno a mexer com uma ferramenta como essa? Que a gente tem, ou pensa-se ter uma ética, né, da educação, que pode dar para a gente a possibilidade de educar esse sujeito a entender onde ele está se metendo. E quanto isso também é perigoso, né, do ponto de vista de deixar isso muitas vezes relegado a cursos muito rápidos ou coisas absolutamente estruturais e técnicas que não fazem a ponte com a ética, né, no uso de uma ferramenta que muitas vezes tem a capacidade de construir um trabalho de graduação completo, e você acaba lendo um trabalho que foi feito dentro de uma estrutura como essa. Então, se a gente não também se colocar no ponto de tensionar eticamente essas ferramentas, acho que a gente acaba perdendo essa possibilidade. Lembrando o Edgar Morin, né, com mais de 100 anos aí, falando de pensamento complexo. Quer dizer, não é nem 8 nem 80, né? Você tem que não é doutrinar nem desdoutrinar. É como o Léo está lembrando, vamos pôr para pensar, para você fazer o sujeito entender. Aí, então, nesse sentido, você está entregando a todo mundo a possibilidade do conhecimento. E aí, o que você vai fazer com isso? As mãos, né? Você sabe, né? Exatamente. E acho que o Léo lembrou uma coisa também fundamental, que é o seguinte, quer dizer, você vai lá e assiste um vídeo lá no YouTube, ou você vai postar um Reels lá no Instagram, ou você vai fazer um post no TikTok, sei lá, um vídeo, coisa e tal. Esses lugares não são a ágora grega, que era todo mundo ia lá popular. Eles têm dono. Esse lugar tem dono, ele falou. Essas 5 empresas, esses lugares, você não está indo lá falar na rua, você está falando num lugar que um cara é dono. Tipo, você vai na terra do sujeito, entra na fazenda dele e você acha que você está fazendo alguma coisa que é sua, né? Não, com certeza. E você falando, Léo, dos programadores, né? Programadores, vírgula, estes que já estão sendo substituídos pela inteligência artificial num ritmo avassalador, né? Então, exatamente, o controle está aí nas 5 e o que a gente faz? Realmente, a gente tem que tensionar. Mas Cissa, esse é o grande temor da classe gerencial, né? De toda a PMC, né, da Professional Managerial Class. Você não tem uma demanda para trabalho cognitivo como se teve no século passado. E você tem um contexto de mundo, tem um livro que saiu agora no Brasil que eu não vou me lembrar da tradução, saiu pela Boitempo, é do Aaron Benanavi. Ele vai mostrando como o mundo está saturado de crescimento. Você não tem demanda para tanto trabalho, principalmente no trabalho cognitivo. Por mais que a IA associada à robótica, ela vai também, né? Os caminhões vão se dirigir sozinhos, o que seja, mas o trabalho cognitivo é o que está mais espremido, é o que está mais saturado e é o que está levando profissionais, né, a saírem das indústrias que antes valorizaram o capital cognitivo, como, por exemplo, a indústria da comunicação, a indústria da educação, e fazendo com que esses profissionais tenham que vender também, né, em vez de vender seu engradado, vender suas garrafas também em rede social. Isso não é tão claro para as pessoas, como elas estão colocadas nisso. A própria pressão que elas têm sobre os seus ombros não dá tempo elas pensarem, porque até um mês atrás elas tinham um plano de saúde pago pela empresa para todos os filhos, né? A partir de agora talvez ela tenha que estar vendendo o serviço dela no Instagram, que ela ainda está tentando elaborar o que é para pagar plano de saúde de novo para os filhos, né? Então olha como é que isso vai. Isso para mim isso é o fascinante para mim. E quando essas pessoas não se dão conta
do que está acontecendo, porque as pessoas foram nós fomos despolitizados. Você precisa procurar se repolitizar de novo, assim. A gente não tem conhecimento, assim, né? A década de 70, o regime militar foi muito competente nesse sentido, né? De despolitizar todo mundo. Esse desconhecimento, né? E essa falta, essa desconexão com a intelectualidade, né? Acho ótimo o South by South, estou vendo todas as palestras, né? Mas, gente, aquilo ali é uma pílula, tem coisa ali, não, pelo amor de Deus, né? Assim, não tem condição, eu acho legal estar lá, assim, né? Achar que aquilo ali vai mudar a sua vida, não, o que vai mudar na sua vida é um conhecimento mais aprofundado, Com né? certeza. Para você se posicionar corretamente no mundo. É interessante, Carrascosa, a gente está vivendo a era do prefixo des, né? Quantas palavras a gente falou aqui, né? Descolonizar, desconexão. Ó, isso aí dá um artigo, hein, gente? Pois é. Gente, agora a gente está entrando aqui no nosso encerramento. Então a gente vai fazer algumas considerações e pedir também algumas considerações para os nossos convidados. Eu vou começar com o Léo. O Léo já deu várias dicas aqui ao longo da fala, né? E eu vou pedir mais algumas direcionadas ali principalmente para o objeto da comunicação e do consumo. E aí pensar um pouco nesse processo de quais leituras, cases ou práticas ou observações, Léo, que você pode deixar aqui para quem está nos ouvindo para fazer reflexões e para também, obviamente, ter mais conhecimento sobre essas transformações no audiovisual e do consumo. Vou começar de algo que a gente falou aqui, né? A pesquisa, ela parte do incômodo do pesquisador, é um incômodo do pesquisador com o mundo. Esse incômodo, ele é um sintoma e ele vai se manifestar através de uma obsessão. A gente fica monotemático, obsessivo, e é isso que faz com que a gente, né, vá atrás ali do que a gente está tentando investigar e trazer, né, e colocar na perspectiva do conhecimento. Esse conhecimento que a gente está tentando aterrissar, ele anda mais rápido do que o que a gente consegue aprender. Acho que a gente tem que também tentar construir uma paz no coração, que a gente vai ser um tijolinho daquele muro ali, e tudo bem nesse sentido, né? Então, ok. Eu acho também, uma coisa que eu acabei fazendo aqui também, né, na SPM, e também muito validado aqui pelo meu orientador, eu tive uma busca. Foi engraçado que esse livro, eu vou voltar no Novo Espírito Capitalista, foi muito engraçado, Carlos Paz, a gente conversou em 2023 isso, acho que nem você sabia que esse livro mas eu achei esse livro foda, assim. E esse livro, apesar de eu ter lido um outro livro, eu li um livro de 3 pesquisadores, que um deles eu até trouxe já para o nosso grupo de pesquisa, que foi o que me levou a fazer meu doutorado. Mas esse livro, ele foi uma dimensão que me levou a outros autores, tá? Eu achei muito legal também, esse professor da administração aqui, o Marcelo Gabriel, quando ele falou, vá atrás dos caras, e eu poder manter esse contato vivo, que os caras, eles também estão atualizando a sua própria bibliografia. A gente trouxe um deles no nosso grupo de pesquisa, com Carrascosa, porque um conceito, que é esse conceito da classe gerencial, a gente já tinha que delimitar melhor, assim. Então, isso também foi acontecendo. Então, referencial vivo, né, e ter contato, e não sei, eu não acho que tem que equilibrar homens e mulheres, referencial, trazer autores brasileiros, não acho que seja por aí, tá? Até porque o que eu estou trazendo de objeto, ele não está bem dimensionado aqui, e os autores estão falando dele, não estão exatamente tão publicados no Brasil ainda, como eu gostaria, e essa delimitação do objeto, ela vai acontecer melhor a partir da sua pesquisa. E como o consumo também é um direcionador que ajuda a gente, aqui como pesquisador da SPM, a ter uma lente melhor para o mundo, você prestar atenção nessa transformação, entender que o consumo ele é uma transformação cultural, né, o que está por trás daquilo, acho que é um bom catalisador para você pensar também, né, no que está acontecendo de fenômeno no mundo que está aparecendo no consumo. No meu caso, foi no audiovisual. Cássio, eu parti do audiovisual, vou encerrar minha fala agora aqui. Eu mandei, todo livro que eu produzo, eu tenho que mandar para a Sumos, que é minha editora. Aí eu mandei o capítulo da minha tese, que é sobre a classe gerencial, ele deu um livro, assim, né? Aí mandei para a minha editora e falou, Leonardo, olha só, você tem 3 livros aqui na Sumos sobre audiovisual, como é que você conecta?
Quase um algoritmo, assim, eu adoro ela, Soraya. Assim, ela faz assim, peraí, como é que isso vai, né, entregar? Como é que uma coisa entrega a outra? Faz essa pergunta de negócio. Eu estaria perguntando a mesma coisa no lugar dela. Falei, Soraya, então a transformação no audiovisual, que é uma transformação do consumo, ela gera uma transformação no trabalho. Eu acabei indo para aí. Então o que eu estou produzindo até a partir de agora está nesse sentido. Muito bom. Legal, né? Por isso que temos aí os vídeos curtos, né? Que o Léo fez a meio caminho aí, uma luz ali, né? Uma cintilância que acaba nos beneficiando com o seu estudo, com o seu livro. E as dicas são ótimas, porque é isso, né? Cada autor tem seu caminho autoral, mas na partilha dessa caminhada, eu acho que a gente vai também pegando emprestado um pouco dessas experiências para constituir a nossa, né? Os professores fazem isso, mas dentro do programa a gente consegue fazer muito isso também na conversa com os colegas. Carrascosa, que obras literárias, cinematográficas ou ensaísticas ajudam todos nós a pensarmos comunicação e consumo para além do algoritmo, da tecnologia, da IA? Ixi, isso aí tem um caminhão, né? Tem um manancial, tem um mundo aí, mas vou pensar. Primeiro, uma literária. Eu vou citar praticamente só clássico aqui. Eu acho que uma literária seria O Jogo da Amarelinha, do Julio Cortázar, que é um livro dos anos 60. É um livro que ele, de certa forma, ele já prenuncia o hipertexto. Por quê? Você tem um livro com vários capítulos e depois tem capítulos adicionais. E ele diz que você pode começar a ler o livro em qualquer capítulo. Se você começar a ler 1, 2, 3 e vai até os 50, por exemplo, depois tem 51, 52 e já acabou o livro, mas você pode ler. Ou você pode ler o primeiro e o 55, o 3 e o 40. Ou seja, aí você quebra. Quando ele coloca nessa ordem, você tem uma ordem de começar um capítulo e ir para o outro, porque o algoritmo te põe para ir nele, né? Em função do que você escolheu. Só que se você faz a escolha, você edita o seu livro de forma diferente. Você pode ler, começar nem pelo primeiro, começar pelo 35. Então, o que acontece? Ali você vai ter um pouco daquela ideia filosófica do Sartre, que o homem está condenado à liberdade, né? E você vai fazer a sua edição. Então, eu acho que é um livro... E ele tem também um desenho que é o jogo da amarelinha mesmo. Você sai, né? Que é o jogo que as meninas jogam mais, né? Que você sai vai sair do inferno, vai jogando a pedrinha, vai dando os passinhos e chega no paraíso ou não, enfim. Então, tem um porquê também essa montagem. É um livro incrível e ele se passa em dois lugares, em Buenos Aires e em Paris. E nesse lugar de Buenos Aires, de Paris especialmente, você tem as passagens, que todo mundo já leu, o Benjamin com as passagens. Você tem ali esse personagem principal, que é o Oliveira, e a Maga, que é uma mulher, e eles estão andando nessas passagens de Paris. Ou seja, há uns intertícios e umas frestas no mundo que nós estamos vivendo, que você tem que entrar por elas para poder circular, né? É o nicho que o Léo estava dizendo. Você vai ter que encontrar um caminho, é o seu espacinho, né, no mundo. Afora todo um trabalho artístico, tal, né, de linguagem especificamente. Do cinema, eu vou citar um clássico, é O Ano Passado em Mariembá, que é um filme também com uma estrutura de construção meio que, não é nem piramidal, ela é meio que um mobile, que ela vai se movendo e aquilo vai se diferenciando e vai criando outra história. O Ano Passado em Mariembá. E o ensaístico, eu acho que, apesar de fazer ali, às vezes, algumas ressalvas ao Bill Churran, já escrevi bastante sobre ele, mas tem alguns livros muito bem pensados, e que é um filósofo que às vezes não cita os anteriores, né? Ele traz umas ideias que já eram de outros caras, mas ele não fala, né? Mas ele tem um livro que, esse não é um clássico, mas é um livro mais ou menos contemporâneo, que chama A Crise da Narração. E esse livro é instigante porque ele vai posicionar o pensamento de que a gente não está terminando, não há conclusão. E se você pensar, por exemplo, uma rede social, sei lá, você vai postando toda hora e isso nunca acaba, né? O tempo todo você vai colocando coisa, o tempo todo mundo está entrando ali, ou alguém está fazendo aquilo. E por que é importante a conclusão? Porque as narrativas terminam, como a vida. Isso já é a minha conclusão, né? Até tem um livro de um britânico chamado, um teórico britânico, me perdi o nome agora, que tem um livro específico, que é um clássico da literatura, de teoria literária,
que é o sentido de um fim. Ou seja, a necessidade das coisas terminarem. E as coisas, quando você pensa que está rolando, né, uma linha do tempo, que você está girando o tempo todo, você não tem fim. E aí você esquece que a vida é finita. Então, pensar, né, um pouco como ela estava pensando, o que a gente faz com o nosso tempo? O que a gente se coloca no mundo? Você se encontrar para você entender seu tempo, seus contemporâneos, a vida presente e a sua jornada aqui. Acho que é um livro bem curtinho, mas nós estamos construindo uma narração, né, da nossa existência, mas ela tem um fim. E o fim, aí penso eu, né, de forma mais metafísica, não é um fim, uma ruptura, uma punição, um castigo, ou o contrário, né, uma viagem ao paraíso. O fim é a celebração da narração. Como dizia o Guimarães, não está nem começo nem o fim a viagem, está no meio, está no durante. Nós estamos no durante. Mas sabemos que tem um fim da jornada. Então essas são minhas dicas. Bom, gente, impressionante aqui, tem bastante coisa para ler, hein? Vamos ter um bom tempo aí para absorver. Eu sou fã do Carrascosa, ele sabe disso. Sou fã agora também do Léo, foi excelente esse nosso papo. A gente queria muito que esse podcast tivesse dado certo, porque o Léo, ele não sei se ele tem esse conhecimento, mas eu sou muito próximo de uma professora, que é a Carolina Frazon Terra, que me falou do seu livro há pouco tempo atrás, falou que estava lendo junto com os grupos de alunos dela. Que legal! E eu fiquei muito feliz de saber que a gente ia poder fazer esse episódio para conhecer um pouco mais a partir do autor, né, a obra, e também receber aqui o Carrascosa de novo, sempre um prazer. Leonardo Moura, João Anzanello, vai junto com a Carrascosa, né? Vai na máquina, vai. Leonardo Moura, João Carrascosa, muitíssimo obrigado novamente por esse papo. Foi um prazer receber vocês. Obrigado pelas reflexões também. Espero que quem está nos ouvindo agora esteja gostando demais, assim como a gente está. O Comuniconcast fica por aqui. Para quem está nos ouvindo, siga o Comuniconcast na sua plataforma de áudio favorita. Siga também o PPG com SPM no Instagram e o nosso canal no YouTube. Até o próximo episódio. O Comuniconcast, em sua terceira temporada, conta com a apresentação de Cássio Martinez e Cissa Matos. Coordenação da professora doutora Egli Müller Spinelli. Produção de Thaís Ortega Pichinin. Roteiros de Isabela Portas e André Sena Moraes. Edição de Gabriel Castro. Gestão de e-mails e mídias, Mariana Neri, Lucila Campiglia e José Roberto Scarabello Júnior. Gravação e edição do Centro de Experimentação Multimídia ESPM São Paulo. Apoio Escola Superior de Propaganda e Marketing ESPM São Paulo.